Bom, gente, sejam bem-vindos então à nossa segunda parte do evento, de comemoração de quase um ano do grupo do Núcleo de Estudos sobre Religião e Arte. Hoje a gente teve o nosso encontro de manhã, então fiz uma mesa institucional de apresentação das duas categorias, arte e religião, e depois tivemos uma apresentação envolvendo impactos da religião em contextos de segurança pública com o professor Edilson Márcio, da Federal do Fluminense, do Rio de Janeiro. E a segunda mesa, uma proposta do professor Robert, meu colega de trabalho aqui na Universidade Federal do Piauí, numa tentativa de quantificar o fenômeno do conservadorismo em períodos eleitorais. E a gente terminou agora, 1h15 que fomos, começou 11 horas, fomos até mais ou menos esse período do almoço. 4 apresentações dos meus orientandos e depois 2 rodadas de perguntas e proposições. Bom, o evento da tarde então tem esse caráter também de reafirmar mais uma vez, o grupo de pesquisa ele tem 2 dimensões importantes, não só a pesquisa, mas também a extensão, que é o que está possibilitando a divulgação desse evento, seja em canais da universidade, mas também nas redes que vocês participam. E a proposta aqui então, dessa segunda rodada aqui agora no evento da tarde, eu vou fazer uma fala muito sistemática da ideia de trabalhar, então, símbolos, seja do ponto de vista da arte ou da religião. Então, aqui, propriamente, eu não estou interessado em uma categoria ou em nenhuma das duas, para ser mais direto, mas sim na vitalidade ainda analítica da gente levar em consideração a produção simbólica no mundo. Acho que fica inegável que tanto arte e religião têm como base o mundo simbólico como direcionamento por boa parte das ações dos seus praticantes ou membros que vão aderir a uma certa coletividade artística ou religiosa, e que se faz ainda, ao meu ver, do ponto de vista analítico e conceitual, algumas considerações sobre esse fenômeno. Então, eu vou aqui passar aqui a minha apresentação, e estarei aqui preocupado, então, como analisar ou como foi analisado essa produção simbólica em termos de arte a partir de alguns clássicos. Então, acho que fica de maneira aqui bastante indicativa para vocês as possibilidades que já foram trabalhadas. Então, 3 perspectivas clássicas, um trabalho do início do século XX, de Franz Boas, um velho conhecido da área antropológica, onde ele organiza um livro intitulado Arte Primitiva, onde ele deixa bem claro, então, que o foco principal de todo o seu trabalho etnográfico foi pensar os usos culturais desses objetos que eram considerados não só por ele, mas também algum atributo específico por parte dos grupos observados. Então, tem uma série de máscaras, bastões, tecidos usados em certos rituais, especialmente ritos de iniciação, e que o Boas, longamente, num trabalho contínuo, ele e também o seu grande parceiro também de campo, o George Hunt, eles fizeram uma série de compêndios de grupos do noroeste do Canadá, para ser mais específico, a ilha de Vancouver, onde eles tiveram um contato direto com alguns grupos por anos. E quando digo realmente um contato direto, isso perdurou quase que décadas em alguns casos. Então, nesse livro, o Boas, ainda preso a uma velha definição de arte ligado a dimensões estéticas, de cunho de beleza,
uma vez que ele está com um grande filósofo na cabeça, que é Immanuel Kant, ele tenta então quebrar, né, ou apresentar ao leitor de que essa ideia não seria, vamos dizer, universal. Então ele vai apresentar que em outros contextos bem centralizados a partir da noção de cultura, isso seria possível de se verificar, onde você tem tanto a produção, distribuição, circulação e consumo desses objetos em outros termos. Então acho que valeria a pena a indicação dessa referência bibliográfica para vocês como um primeiro momento, né, de alguém tentando sistematizar não só propriamente os seus dados de campo, mas também dando um direcionamento teórico-metodológico a partir das apropriações e usos que esses grupos vão fazer de certos objetos. Numa posição, vamos dizer, mais consolidada do ponto de vista da ciência antropológica, é a perspectiva do Lévi-Strauss, desde que ele mergulhou, né, no que ele chamou das propriedades do pensamento dito selvagem. E, de novo, né, o termo aqui justamente não contém nenhuma distinção entre nós e eles, ou seja, o pensamento selvagem seria a marca basilar, né, de um certo germe ou dimensão humana presente em vários grupos, né, numa perspectiva atemporal e espacial, ou seja, ela constitui como parte inerente do ser, enquanto dotado de condições de sociabilidade e de socialidade, né, ou seja, de reproduzir determinadas práticas, mas também de criar relações. Então, o Lévi-Strauss, a partir do seu viés estruturalista, ele nesse texto aqui, né, que está com ele, esse texto está presente na coleção Antropologia Estrutural 1, né, publicada originalmente em 1958. Então, a partir daqui ele faz um sobrevoo entre a Ásia e a América, e aqui já dá, né, o título já contempla, né, não pouca coisa, né, ou seja, duas regiões etnográficas ou geográficas ricas do ponto de vista etnográfico, onde ele vai tentar pincelar, então, a possibilidade de pensar estruturas ou nuances comuns desses povos e que isso vai permitir a ele, a partir do que ele considera como arte, de tentar extrair algum princípio geral calcado sempre na dimensão cognitiva ou da mente humana. Quase 20 anos depois, ou um período mais curto, né, nós temos o segundo paradigma também altamente difundido na antropologia, que é a perspectiva hermenêutica do Clifford Geertz. Então, num texto, se eu não me engano, que é de 76, se não me falha a memória, 73, 76, o Geertz ele vai também elaborar essa perspectiva da arte, mas calcada no que ele vai dizer que seria uma dimensão, né, muito importante de ser estudada, assim como outras, como ele mergulhou, né, ele tem um trabalho sobre a religião enquanto sistema cultural, o senso comum como um sistema cultural, e ele também tem esse texto, né, de que ele está chamando a atenção de que a dimensão artística teria como base a busca por parte do pesquisador do sentido atribuído a esses fenômenos. Então, se arte é um símbolo, ele direciona propriamente, né, a partir do seu escopo desenvolvido com base na hermenêutica, que a tentativa então do antropólogo em campo é justamente tentar compreender esses significados particulares dessas expressões. Então, ele vai dando uma série de exemplos do campo etnográfico e artístico do dito mundo moderno, né, dos anos depois Segunda Guerra Mundial em diante, de que ele chama a atenção. E também pincelando também elementos históricos também da dita história universal, que ele está ciente que de universal não tem muita coisa, né? Mas sim essas ações que são atribuídas a partir dos grupos centrados nos seus símbolos artísticos. Então,
as cores vão possuir significado, as formas, né, o tipo de material envolvido, ou até mesmo o contexto que pelo menos, se é alçado ali a se produzir. Dando um pouco aqui de continuidade, né, mas do ponto de vista contemporâneo agora, se a gente pudesse se centrar nessa categoria de arte, né, do ponto de vista dos contemporâneos, eu iria selecionar 3 autores aqui para vocês, né? Eu acho que vale a pena porque são textos traduzidos, ou seja, eles estão de fácil acesso a um público que ainda não domina a língua inglesa, mas que vale a pena por suas considerações gerais, né? Então, o texto do Alfred Gell, que foi inclusive alvo do meu projeto de extensão aqui, como esse evento, nós discutimos tanto o texto do Alfred Gell quanto do Howard Murphy, né? Isso foi feito, se eu não me engano, em janeiro e fevereiro desse ano. Bom, Alfred Gell é um sujeito que fez trabalho de campo na Oceania, né? Em grupos ali de Papua Nova Guiné, e que também abriu também certas discussões sobre o tempo, né? Questões envolvendo o ritual, e também se debruçou sobre o fenômeno da arte, né? Então ele vai dizer categoricamente nesse texto, né, que seria a introdução do seu grande livro, né, Antropologia e Arte. Então, no capítulo 1, ele vai desenvolver a ideia de que os objetos artísticos, na verdade, muito mais do que representar uma certa realidade, eles fazem coisas no mundo. Eles são dotados de uma certa intencionalidade, então, portanto, devem ser encarados do ponto de vista do antropólogo como produtores de alguma ação no mundo. Então, essa dimensão, né, da retirada do papel da representação enquanto uma dimensão cognitiva apenas, mas algo pragmático ligado à ação é que chama a atenção nessa perspectiva do autor. Então há um descolamento e uma leitura muito interessante, né, da categoria estética, que ele também descola dessa velha ideia dentro da filosofia de atrelar a arte ao belo ou à dimensão da beleza, e ele vai propor, olha, muito mais do que de uma contemplação, o que a gente chama de arte, ela também pode ser vista do ponto de vista do campo, né, propositivo. Então, ele tem inclusive uma metáfora, né, de que objetos de arte, assim como armadilhas de comunidades tradicionais que usam esse instrumento para conseguir certos alimentos, eles também são dotados também dessa qualidade de encantar e capturar pessoas, né? Então, aquelas obras de arte que estão naqueles museus que conhecemos, né, obras do Picasso, Leonardo da Vinci, as pessoas são incorporadas a um ethos, né, assim, que estão visitando, de tentarem consumir o máximo possível, né, seja na aproximação desses objetos, mas também nos seus registros fotográficos hoje em dia, né, uma vez que existe a ideia da distância, né, de que você não pode tocar em certas obras, mas você querer se aproximar e fazer o registro de si é o que seria interessante pensar, né? De como é que certos objetos artísticos capturam realmente as pessoas, assim como armadilhas capturam caranguejos, peixes ou qualquer outro elemento de caça, né? Então ele é muito feliz nessas metáforas no desenvolvimento do seu livro. E tudo começa a partir desse capítulo aqui. Em oposição a essa escolha teórico-metodológica do Alfred Gell, nós temos o Howard Murphy, né, que é alguém que vai construir também a sua carreira na Austrália, junto com os aborígenes australianos, e que vai também perpassar toda uma produção teórico-metodológica se contrapondo ao Alfred Gell. Então ele vai fazer uma série de críticas, né, nesse texto que está traduzido,
onde ele vai abordar principalmente a questão, né, do papel da história como um elemento fundamental para que o antropólogo, diante de contextos onde grupos realmente consideram essa categoria existente como arte, mas a dimensão histórica dos seus significados ela é fundamental. Então ele vai tecer uma série de considerações em oposição ao Alfred Gell, dizendo que a história não vai ser um elemento muito importante numa certa leitura processual, e que ele destaca, né, principalmente trazendo seus elementos de campo, que certos significados atribuídos pelos grupos dos quais ele tanto se debruçou tinham um pano de fundo histórico que merecia um certo reconhecimento, e também caberia ao pesquisador destrinchar esses significados sendo transformados ao longo de um certo tempo. Então, o papel da temporalidade aqui ela é vital. E, de novo, né, a crítica que ele faz ao Alfred Gell também se estende a Clifford Geertz, e uma vez também que a dimensão histórica se encontrava, segundo Murphy, ausente. Então, acho que vale a pena, da parte de vocês, se há um interesse, um certo deslocamento e uma certa procura desses trabalhos. E, para finalizar, uma perspectiva aqui, né, de um certo autor, considerado por muitos como um antropólogo pós-moderno, que é a dimensão do James Clifford, num artigo que ele inclusive foi traduzido por uma revista de patrimônio, né, no Brasil, né, que é a ideia de colecionando arte e cultura, onde ele vai contar uma série de situações, inclusive envolvendo Levi-Strauss, né, uma passagem do Levi-Strauss em Nova York, fugindo da Segunda Guerra, né, ele morou e se constituiu enquanto um professor universitário, né, durante a guerra. E o Levi-Strauss ele tinha quase que uma obsessão comprando boa parte da coleção etnológica e etnográfica dos americanos, produzidas do final do século XIX até a data vigente, né? Então, para ele, seria muito importante ter esses registros, né, de pesquisadores que tiveram em contato com grupos que se perderam pelo tempo. E o James Clifford ele vai acionar essa situação do Levi-Strauss para pensar essa quase que obsessão que alguns povos têm por colecionar objetos, né? Ou a ideia de produzir as famosas coleções. Então, qual é o significado de ter uma coleção de algo? E isso pode ser desde uma figurinha de Copa do Mundo, como a gente se encontra, até passando por chaveiros, carros, ou até mesmo, por que não, pensar em coleções, né, de tanques de guerra, ou qualquer coisa pode ser vista do ponto de qualquer coisa pode ser alçada do ponto de vista de um colecionador. Tá? Então, o James Clifford ele reflete então sobre esse real valor obsessivo em alguns casos, né? Mas, de novo, né? Isso não é apenas um ato individual, isso envolve valores e representações coletivas, mas ele vai ser categórico em taxar de que nós estamos diante de contextos de poder, ou seja, colecionar ele está inserido nessas práticas de acumulação visando certas estratégias, né? Ou seja, há uma valorização dessas coleções porque isso lhe permite ter algo que ninguém até então dispunha ou estaria, vamos dizer assim, de maneira compartilhada, né? Então, o papel das coleções ela teria que ser repensada a partir dessas relações, não só de poder, mas também de contextos por onde esses objetos são desejados e até mesmo cobiçados, dependendo da situação. Bom, feito mais ou menos esse panorama, eu gostaria apenas de passar para algumas possibilidades empíricas, né? Ou seja, partindo desses 6 autores, Franz Boas, Levi-Strauss, Clifford Geertz, Alfred Gell, Howard Murphy e, por último, o James Clifford, poderiam ser, né, leituras aqui muito significativas sobre certos fenômenos, né? Então, quando a gente fala da música,
que símbolos a música evoca, seja num canto gregoriano ou até mesmo, né, num culto evangélico em qualquer cidade brasileira. Então, a partir dessas 6 visões, né, que eu quis aqui retratar, acho que o desafio aqui é justamente pensar até onde essas indicações teórico-metodológicas são válidas, justamente visando a sua superação, e se não for possível nesse exato momento, talvez complexificar um pouco, né, os limites da perspectiva do autor, enxergando que não necessariamente estamos apenas diante de usos culturais, não necessariamente estamos diante, né, de estruturas organizacionais do pensamento humano ou apenas meros significados atuantes daquele momento, mas é que também possamos pensar também o papel, né, do conjunto de ações que esse fenômeno nos coloca no mundo, ou seja, pensar em música é literalmente dizer que o mundo ele é produzido a partir desse fenômeno, né? Não é uma coisa qualquer, ou seja, a música é um sistema de ação, ele tem uma história e ele está entrelaçado em relações de poder. Mais 2 exemplos aqui, ou seja, o campo da pintura também. Então você tem exemplos múltiplos de não só pensar os significados, né, de um quadro da época do Renascimento, mas também toda a dinâmica, a história envolvida na representação, por exemplo, do profeta, né, que em outros contextos, inclusive, ela é proibida, né? Então aqui nós temos um exemplo bom aqui para pensar, como diria também Levi-Strauss, de certas questões ligadas ao campo da arte que envolvem certas tensões. Então a representação do profeta Muhammad, ela é ambígua nesse sentido, porque dependendo do contexto onde estamos inseridos, ela é altamente provocadora. E para finalizar, para a gente começar aqui a nossa mesa, a nossa segunda mesa, já vi que nossa convidada acaba de chegar, a professora Verônica, da qual eu agradeço muito pela presença. Para pensar também a arquitetura, né? Ou seja, são objetos artísticos que nos colocam também certas questões para pensar não só os usos, né, de apropriações e consumo desses objetos, mas também as suas perspectivas históricas e também, né, todo um campo de sensibilidades corporais. E quando eu digo o corpo, basicamente estou dizendo que objetos arquitetônicos mexem não só com o nosso cognitivo, mas também com dimensões sensoriais e emotivas. Então, aqui 2 exemplos de figuras, né, do nosso escultor talvez mais famoso, né, de Minas Gerais, o Aleijadinho, e ao lado uma mesquita da Turquia, por exemplo, né? Ou seja, o seu interior a partir da sua geometria, objetos, né, como os tapetes, armários, né, alcorões, livros, enfim, luminárias, enfim, essa série de objetos também que compõem esse cenário arquitetônico, impactando e produzindo ações realmente concretas sobre os nossos interlocutores. Bom, gente, era isso mais ou menos que eu queria sistematizar a partir dessa nossa conversa. E gostaria apenas só de registrar aqui a chegada então da professora Verônica para a gente começar. E caso vocês queiram levantar algumas questões ou formular alguma dúvida sobre o material apresentado, eu fico à disposição. Senão, a gente já se encaminha para a próxima apresentação. Muito obrigado.